Oi pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, nós aqui estamos bem. Fala galera, beleza? A Lívia aí dando seu oi também. Tá meio tímida, mas tá aí dando... dando um tchauzinho. Dando um tchauzinho pra vocês aí. Agora ela já sabe dar tchauzinho, né? Isso! Logo, logo ela vai estar conversando com vocês também, que ela já está tentando. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre o que nós podemos plantar em março em todas as regiões do Brasil, seguindo o nosso calendário de plantio. Então fica com a gente nesse vídeo, que vai ter aí muitas dicas, e também vamos responder algumas questões que vocês deixaram no vídeo do que plantar em fevereiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de horta, sustentabilidade, como plantar em casa, se inscreve aí no canal, deixa aquele like e bora lá pro vídeo. Bom pessoal, aproveitando para atualizar vocês um pouco de como anda a nossa horta, no início do vídeo vocês viram nós preparando e plantando esse canteiro. Aqui já coloquei 3 mudas de pimentão amarelo que já são para nossa estação de cultivo mais longa. Esse ano nós vamos fazer valendo a experiência de plantar essas plantas de frutos, né, essas hortaliças de frutos maiores, agora no outono e inverno. Vamos ver se ele vai ir melhor pra gente aqui do que plantando elas na primavera, verão. E aproveitando, olha só que beleza, os pés de mamão estão indo muito bem esse ano. Aqui até nasceu um pé duplo, né, de 2 troncos no mesmo pé. E isso é bem interessante, porque nós vamos ter basicamente o dobro de mamão no mesmo espacinho aí. O que a gente precisa fazer, já estamos fazendo, é caprichar mais na adubação dele, porque ele vai precisar de mais nutrientes do que um pé individual. E mais para frente a gente precisa ficar atento para ver se não vai precisar dar uma escorada também, né? Porque o peso pode acabar partindo ele no meio. Para fazer essa adubação, além da adubação que a gente já tinha feito previamente no canteiro lá em janeiro, agora nós estamos colocando aqui a compostagem, estamos fazendo uma compostagem laminar direto no pé, né? A compostagem laminar, de forma resumida, significa o quê? Você vai colocar o resíduo da cozinha que você tem ali, direto sobre a terra e cobrir com matéria seca. É uma lâmina só que você vai fazer, você não vai fazer camadas, que nem a gente faz na composteira normal, né? Então você só vai fazendo uma camada pelo solo, preencheu tudo ali, ok, deixa descansar, depois de um mês, 45 dias, você volta fazendo novamente, tá? E falando também dos pés de mamão, uma questão interessante aqui, é importante a gente compartilhar isso, né? Nem todo mundo sabe. Quando você planta mamão, você precisa plantar mais de um pé. Se você quer um pé, você planta 2, 3. Porque pode vir um mamão macho, e aí você ficou um tempão esperando e veio um mamão macho. Que até produz mamão também, mas é mais demorado, produz pouco, né? Nem todo mundo gosta do sabor dele, que tem um sabor um pouco diferente, um pouco mais amarguinho. Então, normalmente se faz o quê? Se planta vários pés, depois que ele começa a largar os frutinhos, você vê que se ele é um mamão hermafrodita ou um mamão fêmea, que são os que a gente consegue consumir bem o mamão. E aí tira o excedente, no caso elimina os pés excedentes. E agora é o que a gente vai precisar fazer com esse aqui. Esse aqui do lado que também tá coisa mais linda, né? Mas olha, ele já tá crescendo para lá, porque eles começam a disputar luz do sol, nutrientes e tudo mais, mas principalmente aqui luz do sol e espaço, né? Então, esse pé aqui é um que a gente vai precisar remover, mas estamos ficando com vários outros pés aqui na horta, porque a exceção de um que ainda é pequenininho e não floresceu, todos os outros aqui estão se mostrando, né, ser o mamão hermafrodita, né? Então, vai ser interessante, vamos voltar a ter uma colheita de mamão muito boa aqui esse ano. Essa é a nossa perspectiva, a nossa esperança. E uma última atualização rápida aqui, antes que a Lívia termine de depenar, que acabei de ver ela puxando aqui, ó, nossos feijões de vagem. Olha, ela adora a planta, igual a mãe dela. Só que o problema é que ela por enquanto, só depena as plantas. Essa não pode, amor, essa é pra gente comer depois. Essa vai dar comidinha, papá. Papazinho. Não pode estragar esse. Os feijões de vagem estão crescendo muito bem aqui nos vasos, mas começou a aparecer uns pulgões, então a gente já vai precisar aplicar aí, acho que eu vou aplicar um vinagre com detergente para ver se é suficiente.
Mas se vocês tiverem alguma receitinha interessante aí para pulgão, compartilha com a gente, tá? Esse aqui tá um pouco menor, não sei porquê, plantamos nas mesmas condições, mas é normal também, talvez tenha pego um pouco menos de irrigação. Eu não lembro o nome da pessoa, mas alguém comentou no vídeo que mostramos plantando sobre o vaso ser montável, né? E sim, ele é um vaso montável. Esses vasos, eles são aqueles vasos chamados airpots, que faz a poda das raízes pelo contato com o ar. Então, aqui ele é aerado, né? É uma tecnologia diferente e ele é mais voltado para cultivo de frutíferas. Só que a gente resolveu plantar os feijões nele e eu acho que vai ir muito bem. Esses aqui são vasos grandes, vasos de 50 litros, então os feijões vão ter bastante espaço. Quem tiver interesse, nós adquirimos pelo Mercado Livre e vai aparecer para vocês o linkzinho ali embaixo, tá bom? Feitas essas atualizações, vamos ver o que nós podemos plantar em março em todas as regiões do Brasil, seguindo nosso calendário de plantio. Então, em março nós temos aí o mês que marca a transição, né, do verão, encerramento do verão e o início do outono. O que é esperado é que nós comecemos a ter, né, uma queda nas temperaturas, talvez ainda não nas temperaturas durante o dia, mas à noite é onde que começa, né, primeiro a baixar a temperatura. Inclusive a previsão aí de alguns climatologistas já diz, né, que assim como lá no hemisfério norte o pessoal está enfrentando aí um inverno muito mais rigoroso, né, nós aqui no hemisfério sul, no Brasil também, vamos ter um inverno mais rigoroso do que tivemos nos últimos anos. Mas por enquanto nós temos apenas algumas previsões ainda não muito exatas. E enquanto isso, a gente vai se preparando porque nós vamos semear agora em março aqueles cultivos que a gente vai ter crescendo na nossa horta ao longo, né, dos meses ali do outono, também do inverno. Mas é claro que a gente não vai se limitar a semear, né? Todos esses cultivos que estão aqui no calendário, informando que podem ser plantados em março, se vocês encontrarem em mudas, né, já prontas para comprar, vocês podem sim estar fazendo o plantio dessas mudas, porque aí vocês vão estar ganhando, né, um período ali de uns 30, 40 dias, que seria o período de germinação até o crescimento da mudinha em estágio de hipocanteiro. E como nós sempre fazemos, a versão do mês do calendário fica disponível gratuitamente para vocês baixarem. O link tá na descrição do vídeo, tá, pessoal? Leiam lá. Mês passado teve pessoas que tiveram dificuldade para achar, mas ele sempre tá na descrição. Nós comercializamos também o calendário completo do ano todo através da Hotmart. Ele vai para vocês numa versão digital, PDF, tá, pessoal? Como tá correndo aí na tela. Aí vocês, no caso, teriam que imprimir e encadernar, que foi o que a gente fez aqui. No final, além dos calendários do mês, ele tem o plano de plantio para vocês irem desenhando o espaço de vocês e planejando mês a mês ou estação a estação. E no final tem um modelo que explica e com várias dicas também para vocês poderem utilizar. E o link para a versão completa fica também na descrição e também fica no primeiro comentário fixado. Ter esse calendário em mãos para poder se planejar e organizar os seus cultivos ao longo do ano também vai estar aí apoiando o nosso trabalho. No caso de março, nós vamos iniciar ali o mês sob a vigência da lua cheia, né, a super lua de 3 de março. E essa é uma fase da lua em que se indica mais o plantio daquelas plantas cuja parte a gente vai aproveitar o que produz acima da terra, sejam as folhosas ou também aquelas, especialmente aquelas que produzam flores ou frutos, que a parte que a gente vai consumir da planta é o fruto ou a flor. Agora, em março, a gente pode estar iniciando a semeadura e nesse caso é mais indicado até a semeadura do que o transplante de mudas, mas dá para testar também as mudas quem tiver. Das brássicas, né? Então vamos pegar ali brócolis, couve-flor, que a flor da planta é o que a gente vai consumir, né? Também o repolho, né, que nós vamos consumir a cabeça, podem ser semeados no Brasil inteiro e em regiões onde o clima já começa a estar um pouco mais fresco agora. Se vocês encontrarem para comprar as mudinhas, também já dá para experimentar plantar, tá? Para nós aqui ainda está um pouco quente para a gente plantar de mudinhas, mas está no mês perfeito para plantar de semente, para começar
a semeadura nas bandejas. E falando em semeadura, não esqueci, num vídeo anterior eu perguntei se vocês queriam um vídeo sobre, mostrando, né, todo o processo de semear, preparar as mudinhas. Vocês responderam que sim, então esse vídeo vai sair logo logo, agora em março, porque é o momento certo, é o melhor, um dos melhores meses para a gente estar preparando as nossas mudas. Agora, além dessa família das brássicas, pode ser plantado no Brasil inteiro o morango, é um dos poucos meses que isso acontece, e também a calêndula. Então, nessas regiões mais quentes, pode ser plantado agora abóboras, abobrinhas, jiló, berinjelas, que por sinal a gente já plantou aqui lá no início do mês de fevereiro, então as plantas estão crescendo, pegando um pouquinho de pragas também, porque agora ainda está bastante calor e é época de pragas, mas acredito que vai dar certo. Mostramos para vocês também ali os pimentões, pimentas, os tomates também, já pode começar aí a semeadura, preparar as mudas para depois vocês poderem transplantar. Essas são mudas que respondem muito bem ao transplante, porque você vai poder cuidar delas melhor ali no detalhe quando ela está pequenininha, até ela se desenvolver, ficar forte. Depois no transplante você aproveita e capricha na adubação quando você vai passar essa muda para o solo. Isso é bem interessante, porque como ela precisa crescer e depois ainda gerar frutos e frutos grandes muitas vezes, né? É interessante que a gente dê um reforço de adubação para essa planta. Algumas outras variedades têm o cultivo indicado nessas regiões mais quentes e também na região sudeste, tá? É o caso aqui, por exemplo, dos nossos feijões de vagem, pessoal, a berinjela que eu citei antes, os pepinos e também a zinnia, que é um tipo de flor muito bonita por sinal, bastante resistente, que lida bem tanto com o calor como não com geada, né? Mas uma temperatura fria ela continua se desenvolvendo. Então é interessante, sempre lembrando, a gente sempre fala isso, é importante que nós tenhamos flores na nossa horta, tá? Não deixem de plantar flores, porque todas essas plantas de fruto, elas precisam aí de polinizadores. Então ter flores atrai diversidade para a horta, além, claro, de ser importante para as joaninhas. E as joaninhas são predadores naturais dos pulgões. E temos algumas plantas que para produzir elas precisam de uma quantidade um pouco maior de frio. Então essas que eu vou falar agora tem o cultivo indicado na região sudeste e na região sul. No caso da região sudeste, mais aqueles locais mais de serra, onde fica uma temperatura um pouco mais fria, que são ali da família das couves, né? A couve de Bruxelas, a couve tatsoi, a couve chinesa e também a couve rábano. Essa aqui, pessoal, é a minha terra dos sonhos. É a terra que eu gostaria de ter em todos os canteiros para plantar. Estou dando uma renovada, uma adubada nesse vaso. Nós fizemos ele junto com vocês aqui no canal, mostrando, não sei quem que é das antigas vai lembrar. Ele é um canteiro no estilo absorvente, um canteiro wicking bed, é o nome dessa técnica. Tem o vídeo dele, a gente vai deixar no card final para vocês poderem assistir. E agora eu vou plantar nele as nossas saladinhas, rúcula, porque março é um mês ótimo para estarmos fazendo o plantio das nossas folhosas, todas as saladas, né? Alface, almeirões e entre eles a rúcula, que a gente gosta bastante. Então nós vamos fazer aqui um canteirinho de rúcula. Tenho aqui um pezinho de cúrcuma que está plantado, eu venho plantando cúrcuma nesse vaso já tem um tempo. E eu nem tinha intenção de plantar novamente nele, mas acabou ficando uma raizinha para trás, ela brotou sozinha, então vai ficar aí. Mas além das saladas, podemos plantar em março também outras folhosas, couve, espinafre, hortelã, né, passando aí já para as aromáticas, cebolinha, salsinha, coentro, todo o alho nirá, né, que é o alho de folha, todos eles podem ser plantados agora em março no Brasil inteiro. E quem está nas regiões de clima mais frio pode estar plantando também agrião, aquele almeirão de cabeça, né, aquele almeirão de cabeça que forma a cabeça, esse precisa de um pouco mais de frio. Então a couve kale também é para locais aí de clima um pouco mais frio. Passando um pouco para as plantas de raízes, pode ser plantado no Brasil inteiro cenoura, beterraba, o alho poró. E para os locais de clima um pouco mais frio,
já podemos começar a fazer o plantio, né, a semeadura das cebolas, que lá na frente vão ser transplantadas daí para os canteiros. E para quem mora nos locais de clima mais quente, também pode estar plantando batata doce, a cúrcuma que eu acabei de mostrar para vocês, e também o alho, aquela variedade de alho nobre roxo, né, que ele passa por um processo de vernalização, ou seja, ele passa por um processo de câmara fria antes de ser plantado. Para a gente em casa, isso consiste em deixar o alho na geladeira, né, antes da gente plantar, deixa um período de geladeira porque ele precisa de horas de frio para poder depois formar a cabeça. Então, regiões de clima quente podem estar fazendo aí esse plantio do alho também. E lembrando, pessoal, que no calendário nós também temos sempre as tarefas do mês. É uma espécie de lembrete para que nós não nos esqueçamos de fazer aquilo que é importante ser feito, né? Para que a nossa horta possa estar sempre rodando e funcionando. Lógico, nem tudo vai ser uma tarefa, de repente, que você precisa fazer aí, você precisa ver o que encaixa na sua realidade, né? Mas você pode utilizar como um checklist para não deixar você esquecer de nada importante. Lembrando, pessoal, que vocês têm o calendário do mês de março gratuitamente para download na descrição do vídeo, tá? A gente não fala todas as plantas no vídeo porque senão ficaria imenso. E quem quiser o calendário completo do ano todo, com todas as funcionalidades que ele tem, também fica o link na descrição e o link no primeiro comentário fixado. Mas é isso, pessoal. Envolvam suas famílias na horta também, no trabalho da horta. É um momento importante para vocês passarem juntos, fazendo uma atividade totalmente fora do digital, né? Hoje em dia estamos tão presos nas telas, então vamos aproveitar para interagir com a família e cuidar das plantas. É uma ótima atividade para todos poderem fazer junto. E esperamos vocês aqui no próximo vídeo. Quem não for inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e aguardamos vocês por aqui. Tchau, tchau, pessoal!